E agora nós temos aí o mural do sócio, que são os missionários que ajudam a gente aqui a cumprir a nossa missão, a fazer a nossa missão, que são eles hoje, o Benedito Antônio da Silva Souza, de Poconé, no Mato Grosso, a Cleusa de Oliveira, de Botuporã, na Bahia, com a família aí, e a Francisca Guimarães Neves, de Anápolis, em Goiás. Não deixam de ser missionários, porque estão unidos com a gente que temos a missão de evangelizar, não é? Que beleza! Parabéns a vocês, meus queridos, que estão conosco hoje no programa Brasil Cristão, no Mural do Sócio. E eu tenho hoje aqui ao meu lado o padre Pedro Fati, que é um missionário italiano há 27 anos do Brasil. E ele veio falar um pouco desse trabalho dele, mas também contar histórias, né? Porque tem muita história para contar, né, Bastante, padre bastante. Pedro? Já viajou muito. E também para falar para a gente como é que surgiu esse mês missionário, já falou um pouco. E nós queremos partilhar com você e que você partilhe com a gente também. Se você tem alguma experiência na sua paróquia, na sua comunidade, você é um missionário dentro da sua casa, não é verdade? Tem tanto tipo de missionário que a gente vai falar agora aqui, não é só o sacerdote e a religiosa que sai em missão, não é, padre? Tem muita missão aí sendo cumprida por papais e mamães nas famílias, né? Então a gente conta com a sua participação aqui conosco no programa Brasil Cristão. Nós estamos ao vivo aqui nos estúdios da Rede Século XXI. E, padre, para a gente continuar a nossa conversa sobre missão, nós vamos chamar um destaque da revista Brasil Cristão. Já falei, página 10 da revista. Você encontra aí o texto do Padre Air, Vocação, Missão e Evangelização. Esse é o nosso trabalho e o seu também, que está junto com a gente, sócio e sócia. Vamos ver. Toda pessoa, a partir do seu batismo, é um vocacionado em crescimento. Padre Pedro, o que o senhor nos diz desta frase aí do Padre Air? É uma frase muito feliz, que até eu cito muitas vezes, lembrando um grande missionário aqui no Brasil, o Dom Pedro Casaldáliga, que eu tive a imensa alegria de conhecer e entrevistar. E ele tem uma reflexão que diz assim: gostaria que cada um de nós fizesse uma peregrinação espiritual, mental, até a pia do batismo. Porque nós fomos batizados numa pia. Sim. Esta pia que nos batizou nos enviou em missão. Achei muito interessante. Até coloquei esta poesia num trabalho que eu fiz de missiologia, num mestrado que eu fiz de missiologia. Comecei com esta: tu és batizado, tu és missionário. Porque a missão nasce ali na pia batismal. De fato, eu gostei muito também na matéria, uma citação bíblica que gostaria de ler até na própria Bíblia, que são as últimas palavras de Jesus. Às vezes eu, quando faço catequese, pergunto quais foram as últimas palavras de Jesus. Então, em Mateus... Ou seja, o resumo ali, né? O resumo, o final de tudo, onde termina a missão de Cristo, mas começa a missão da igreja. A nossa, né? Quando ele fala assim, antes de subir ao céu, em Mateus 28, 18, toda autoridade sobre o céu e a terra me foi dada. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo o que vos ordenei. E eu que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, Jesus não fala fica, fala ide. Ide pelo mundo inteiro. E o batismo, então, que é este mergulho que nós fizemos na Santíssima Trindade, nos torna missionários. De fato, em São João, no primeiro dia da semana, quando Jesus aparece aos apóstolos de portas fechadas, diz assim: recebeu o Espírito Santo, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Portanto, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta comunidade missionária, nós fomos batizados. Portanto, a missionariedade faz parte do nosso DNA espiritual. Está na gente, né? Tá com o nosso batismo. Precisa desenvolvê-lo, precisa... É uma marca com o batismo, né? Então, que ninguém pode tirar de nós, né, Então, pai? justamente, não é só
O sacerdote, o missionário tem uma vocação específica, a religiosa tem uma vocação específica, mas também o leigo, a leiga, o fiel em Cristo tem esta missão de anunciar o Evangelho a todos os povos. Pais e mães, por exemplo, padre, um recado aí para o papai, para a mamãe, que às vezes sente assim, eu só trabalho e cuido da minha casa, eu não posso sair para evangelizar, mas dentro da casa, né? Se fizer o seu trabalho com amor, a pessoa está evangelizando. Eu sempre tenho na frente a imagem de Santa Teresinha do Menino Jesus, patrona das missões. Que eu amo de todo o coração. 1º de outubro, o mês missionário começou com ela. Ela nunca botou o pé fora do convento, mas fazendo tudo com amor e oferecendo a Jesus também, e oferecendo para esta intenção missionária, ela foi proclamada patrona das missões, até doutora da igreja pelo Papa saudoso João Paulo II. Simplicidade, né? Total, né? Então, olha aí, mamãe, papai, você que está criando seus filhos, não é, padre? Que está trabalhando com muito sacrifício, é um grande missionário também, é uma não grande missão. A família é a célula da sociedade. Não é por nada que agora o Papa Francisco proclamou um novo sínodo sobre o quê? Sobre a família. Sobre a família. Porque a família é tudo. A minha vocação nasceu onde? De um papai, de uma mamãe, que eu acho que foram e que são missionários. E me transmitiram esta fé. Porque enviaram o filho, né? E me enviaram. Às vezes eu me pergunto se tenho mais mérito eu que estou aqui ou eles que tiveram que se desapegar e de um filho e que não é fácil para os pais, sobretudo para a mãe, mas eu considero que eles são missionários tanto quanto eu e talvez até mais do que eu. Porque doaram o seu filhinho, né? Doaram. Ai, que lindo isso, né? A gente fica emocionado e a gente tem que rezar pelas missões também e pelas vocações missionárias, não é, padre? De fato, o Papa, nesta mensagem que ele mandou, termina fazendo um apelo aos jovens e também pedindo orações para que possa surgir vocações. Porque Jesus no Evangelho fala, a messe é grande, os operários são pouco. E acrescenta um verbo, rezai, o Pai da messe, para que mande operários da sua messe. Então, tenho certeza que também a minha vocação é fruto de muita oração. Que talvez eu nem saiba, nem conheça as pessoas que rezaram, mas a oração é a primeira fonte da missão. Quando eu esteve na Guiné-Bissau, na África, visitando a primeira missão, onde tem um bispo brasileiro missionarizando fora do Brasil, Dom Pedro Zilli, Conheço Dom Pedro Zilli Conhece, também. É uma figura. Entrando na casa dele, encontrei um cartaz muito bonito. Estava escrito assim, a missão se faz com os pés dos que anuncia, com as mãos dos que ajuda e com os joelhos dos que rezam. Padre, o senhor vai ter que repetir Faça bem um canto, câmera lá. Faça um canto sobre isso, Maria. É possível. Eu quero que o senhor repita assim, bem para a pessoa. Dá um close assim no Padre Pedro para ele repetir para o pessoal que está vendo aqui. Então, a missão se faz com os pés dos que anunciam, com as mãos dos que ajudam e com os joelhos dos que rezam. Que maravilhoso isso. Você é um missionário com a gente aqui, sem dúvida, porque sempre tem alguém rezando por nós e aqui também tem sempre alguém rezando por eles, né, padre? E os que ajudam, olha, a gente já tem que inserir aqui esse nome que chegou agora de Santo Antônio de Jesus, da Bahia, a Vilma Maria dos Santos Brito, olha. Esse daqui é um joelho, é uma mão que vai ajudar a gente, né? Está concorrendo a esse kit aí que você está vendo. Olha, é muito presente, hein? Tem o livro, tem a novena do Frei Galvão, tem o meu último CD, mais recente, e tem uma belezinha de uma imagem de Nossa Senhora das Graças, que acende a luzinha, viu? Ela é assim, parece meio simplesinha, mas acende a luz e fica tão bonita, linda, linda. Você está concorrendo a esse kit. Não vai uma coisa para cada pessoa. Os que se tornarem sócios hoje vão concorrer a todo esse kit. Todo esse kit aí que você está vendo. Todo esse presente vai para quem se tornar um sócio, uma sócia hoje. Portanto, um missionário, uma missionária conosco aqui, né? E aqueles que estão ligando, olha, de Minas Gerais, Padre Pedro,
da cidade de Campanha, Edivan Silva Nascimento, conheço. de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, a Vânia Maria Pereira Sena, de Sumaré, estado de São Paulo, a Terezinha Nália, de Santa Bárbara do Oeste, Marlene Ferreira Nunes, de Cafezal do Sul, no Paraná, Edith Lourenço Martins, também mandando suas intenções aqui para a gente colocar na Santa Missa, muito válido. De Hortolândia, a Luzia Renaldine dos Santos. E aqui é um e-mail, depois eu vou ler também o e-mail. De Campinas, a Anália Silva Melo, parabenizando o programa, pedindo oração por toda a família e proteção para a nora que está grávida. Minha sobrinha também está grávida, viu? Então, a gente pede oração também. De Franco da Rocha, Maria de Lourdes Marques, e de Guiricema, Minas Gerais, a Ana Aparecida Silva Zacarias. Olha, todo esse pessoal está compartilhando com a gente aqui. E eu tenho que também falar de Guiricema, de Minas Gerais, a Ana Aparecida Silva Zacarias, que se tornou uma sócia. Padre Pedro, que bom, Parabéns. né? Parabéns. E a gente vai agora, para continuar o nosso assunto, Padre Pedro, tem muita história para contar, o segundo destaque da revista Brasil Cristão, da página 10 e 11. Veja só. Além do exercício paterno, materno ou religioso, a pessoa deve discernir sobre como traduzir este chamado em uma missão específica. Eu acho que essa frase aí tem tudo a ver com a sua vida, né, Padre? A missão específica é interessante, que é uma missão realmente específica, como uma vocação específica, de levar o Evangelho, sobretudo aos que ainda não o conhecem. E uma experiência que eu fiz muito forte foi quando visitei esta primeira missão, nunca tinha saído para ir tão longe do Brasil, foi na Guiné-Bissau. Então, A primeira vez foi para a África. A primeira vez foi para a África. E visitei, uma visita que me marcou foram as Ilhas Bijagó. São 80 ilhas a 5 horas de barco da capital, Bissau. E lá tinha um padre do PIME, Padre Jaime, do Amazonas, né? Então pegamos este barco no meio do oceano, este barco onde tinha de tudo aí dentro, né, do barco, sentados na beira, agarrados ao barco nestas ondas, e chegamos nesta ilha. E daí fomos visitar uma outra ilha chamada Canhambaque. E sentindo toda a dificuldade que o povo sente, porque Sim. é o transporte deles, né? Exatamente. Então, chegando nesta ilha de Canhambaque, eu encontrei uma criança vindo aos nossos encontros, muito disponíveis para carregar as nossas... As malas. E me lembro ainda o nome dele, Carlos. Aí o catequista fazia a tradução na língua dele e perguntei, Carlos, você conhece Jesus? Ele me falou, não. Mas E era grandinho já, Padre? Tinha uns 14, 15 anos. Era um mocinho já. Mocinho. Eu perguntei, Carlos, mas você gostaria de conhecer Jesus? Ele me deu uma resposta belíssima. A resposta dele foi assim, eu gostaria de entrar no caminho de Jesus. Que lindo, Padre. Jesus fala de si mesmo no Evangelho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquela criança, sem ter recebido o batismo, sem nada, deu a melhor definição de Jesus. O caminho, eu sou o caminho. Mas me impressionou, porque nesta ilha não tinha uma igreja, não tinha uma cruz, não tinha nada. Porém, chegando, encontrei a placa da Coca-Cola. A Coca-Cola já tinha chegado. A Coca-Cola tinha chegado. A Coca-Cola é mais conhecida do que Jesus. É isso porque a revista fala de uma missão específica. Precisa, sim, alguém que sai da sua terra e que vá nestes lugares. Por que Carlos não conheceu Jesus? Será que não conheceu porque ele sei lá, não conheceu porque não tem ninguém que vá até ele? Aí a gente vai àquela palavra de São Paulo, né? Mas como vão conhecer se não tem quem anuncia? Se não tem justamente quem anuncia? Como são belos os pés do que anuncia o Evangelho. Então tem muitos Carlos, muitas pessoas como Carlos no mundo inteiro que não conhecem Jesus, mas lá já chegou a Coca-Cola, já chegaram outras marcas importantes, mas Jesus não chegou. Então isto me tocou muito, me fez muita impressão. E esta sede de Deus, este desejo de Deus, mas não o conhece porque não tem ninguém que vá até eles. É tocante isso, não é, meu querido, minha querida? Olha só o trabalho deste sacerdote
e o trabalho que a gente desenvolve também numa obra de comunicação como essa, não é, padre? Sem dúvida, através da televisão, tem uma possibilidade de anunciar o Evangelho a milhares, milhões de pessoas. E chegar aonde, às vezes, a pessoa não pode chegar, né? Sim, também a igreja, ela incentiva que se possa evangelizar cada vez mais através das redes sociais, para que a boa nova chegue até lá. Nesta ilha famosa que eu falei, lá tinha, o padre tinha uma bateria, uma parabólica, e tinha uma pequena televisãozinha. E de noite, então, o povo juntava, e então ele mostrava nesta televisão a vida dos santos. Precisava ver este povo catequizando pelo meio de comunicação. E este povo que nunca tinha visto uma televisão ficava encantado. Ai, que maravilha isso, né? E todo mundo junto ali da vila, né? E esse Carlos, depois teve algum outro contato com ele? Então, depois, eu estava sempre em contato com os missionários, fiquei sabendo, depois da nossa visita, que uma pessoa doou um pedaço de terreno e começaram a construção, então, de uma pequena capela, uma pequena capelinha. Ali onde o Carlos morava. Sim, e começou uma visita mais frequente do missionário. Agora, imagina, Maria do Rosário, 80 ilhas, só três que tem a presença do missionário de vez em quando. As outras 77 estão sem estão nada. Lá, esperando a boa nova ainda, depois de 2000 anos que Jesus veio nesta terra. Padre Pedro, esses joelhos que rezam fazem a diferença numa missão, né? Sim, e eu notei também nas missões como o povo gosta de rezar. Por exemplo, nesta missão na Guiné-Bissau, nesta ilha de Boubaque, a igreja cheia de jovens rezando, cantando. E entusiasmados com Jesus. O mesmo fenômeno eu vi numa outra missão na Camboja, onde os cristãos são 0,1%. É menos ainda do que na Tailândia. E lá as igrejas cheias de jovens. E nenhum batizado. O padre não pode nem batizar. Tem que ter uma permissão, porque lá a religião fundamental é o budismo. Eles são contra, então, né? se o governo vê que tem uma certa movimentação grande a favor da igreja católica, pode também dizer que você está fazendo proselitismo e você é mandado embora. Então, por isso que eu falei, padre, mas quantos jovens... falou, olha, eles vêm aqui na igreja, escutam a palavra de Deus, não podem comungar, porque não são batizados. Mas Jesus aceita e sabe muito bem cada um quem é, né, padre? Os jovens são aqueles que mais sentem este apelo de Jesus. Que maravilha, né, gente? Olha quanta história e como a gente pode ajudar nas missões. Você que é sócio e sócia desta obra, está ajudando a evangelização do mundo, do Brasil e do mundo, porque a Rede Século XXI não se limita só ao Brasil, graças a Deus. Através da internet chega em muito lugar do mundo aí. E eu tenho hoje aqui ao meu lado o padre Pedro Fati, que é um sacerdote italiano, um missionário que está conosco aqui, contando histórias, e ele vai falar também do PIME, né, padre? Sim. Depois, no finalzinho do programa. Sim. Dá tempo de ligar, dá tempo de mandar o seu e-mail, a sua participação, o seu testemunho, a sua pergunta, a sua dúvida. Você se sente vocacionado a ser um missionário, uma missionária? Fala conosco, manda a sua intenção para a missa. Enfim, nós estamos aqui aguardando a sua participação e já voltamos depois de um pequeno intervalo. Até já! Saiba tudo sobre os mistérios do Santo Rosário e as mudanças ocorridas ao longo do tempo, nas páginas 16 e 17 de sua revista Brasil Cristão.